ficou muito claro logo no primeiro impacto que eu tive na Volkswagen, no primeiro dia que eu conheci esse assunto, e logo nos 2 anos seguintes, de que isso era a missão da minha vida, né? Ai, que lindo! É uma missão para mim, né? É uma missão pessoal absoluta, né? Veja, eu sou uma pessoa de comunicação, sou formada em relações públicas, tenho, tudo bem, muito tempo de experiência com empresas. E por que eu fiquei nisso? Porque quando eu descobri que eu precisava chegar no caminhoneiro para conversar com ele, e que a única forma de chegar no caminhoneiro, porque a Charlotte teria como ONG, porque ninguém conhecia a Charlotte, era uma ONG de 3 anos de existência no Brasil, pequena, né? Como é que nós íamos chegar nas grandes empresas, para que nas grandes empresas a gente pudesse influenciar a empresa a falar com o caminhoneiro sobre isso? Porque o caminhoneiro está viajando a trabalho, gente, não está parado. E naquela época não tinha celular, não tinha internet, não tinha essas coisas. Então, assim, a gente tinha que conversar com ele, né? E o máximo era um programa de rádio, né? Tanto que a gente tem uma parceria com um radialista até hoje, que é o nosso embaixador e tudo mais. Mas, assim, a gente tinha uma necessidade de conversar. E aí, a minha experiência com o setor privado, né? Durante 10, 15 anos eu atendi as 35 maiores contas multinacionais de marketing, de publicidade, eu conheci os presidentes das empresas, então eu falei assim, qual vai ser a forma? Eu vou ter que chegar nessas pessoas, vou ter que contar que eu descobri esse problema, e vou pedir que eles me abram a porta para que eu possa conversar com as empresas de transporte que trabalham com eles, achando que tudo isso era muito simples, tá? Na minha cabeça, assim, nossa, eu tinha desenhado o negócio, era muito fácil, né? E aí a ideia foi se estruturando, né? A gente criou um pacto empresarial contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu fui buscar meus aliados, o nosso principal aliado com o setor das empresas foi o Instituto Ethos. Na época, era o instituto mais importante de responsabilidade social no Brasil. Aí eles compraram a ideia, porque eles ficaram nos grupos focais com a gente, então eles já entenderam o problema, me ajudaram a construir o pacto, eles já tinham o pacto do trabalho escravo, o pacto do trabalho infantil, foi fácil a gente ter essa ideia do pacto com eles. Para Chairo, tudo isso é uma grande insegurança, tá? Eu estava inventando algo que era muito longe da realidade dessa instituição, mas falar assim, nós chegou uma louca aqui que de repente resolveu, né, unir todo um negócio e tá pondo a gente nessa parada. Mas a coisa andou, né? A coisa andou, e só que eu fui desafiada pela Chairo num determinado momento e falou assim: olha, nós só vamos lançar esse pacto se a gente tiver no mínimo 50 empresas que já tenham aderido antes ou oficializar isso. Porque eu já quero sair falando que eu tenho 50 empresas comigo, pelo menos, né? Pelo menos, nossa, uma missão. E numa missão em que nunca ninguém tinha falado sobre isso. E quanto tempo eu tenho para trazer essas 50 empresas? Ela falou 2 meses. Senão a gente não lança. E aí saí eu, né, com o meu trabalho, minha relação com as empresas era grande, né? Consegui fazer o trabalho, né? Visitava, sei lá, 6 empresas por dia naquela época, loucuras insanas de ir em todos os lugares, né? E nós lançamos na Fiesp, em novembro de 2006, esse projeto, com a presença da Rainha Silvia no Brasil. Ai, que lindo! Com 65 empresas presentes. E já 65 pioneiras. E chegamos a 2.000, né? Tenho 2.000 empresas que assinaram esse pacto nesses 16 anos. É um programa que tem uma trajetória. Se eu te contar aonde ele parou hoje, você não vai acreditar o tamanho dele hoje, né? Ele é um programa totalmente, assim, referência total de mercado, todas as empresas envolvidas. Então, assim, é uma coisa muito interessante, né? Como uma situação peculiar na minha vida pessoal, profissional, guinou totalmente para um outro lugar. Mas o que eu fiz foi aplicar o meu conhecimento com comunicação, meu conhecimento com relação de empresas, com pesquisa, que é o que eu sabia fazer, em prol de uma causa.